Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero então falar com vocês hoje, nessa semana de primícias. Nós estamos então trabalhando, ensinando, mostrando então para cada um de vocês a importância e o objetivo de estar sendo então firme na presença do Senhor, direcionado então na presença do Senhor, né? E que cada um desses caminhos e dessas realidades realmente façam sentido e tome então uma proporção diante do Senhor para a tua vida, tá bem? Eu quero colocar para vocês aqui o versículo de hoje. Só um minutinho que eu já vou colocar já para vocês aqui o versículo de hoje. O versículo de hoje é o seguinte: Malaquias capítulo 3, versículos de 8 ao 10, diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias, capítulo 3, versículos de 8, 9 e 10. Então aqui você vai perceber, você vai então observar alguns pontos que Deus ele trata para a vida do ser humano sobre a questão de fidelidade, sobre a questão então de direcionamento voltado então para a fidelidade com Ele. E ele demonstra que as pessoas não rompem, não prosperam, porque têm roubado ao Senhor. Como nós roubamos alguém? Quando nós ficamos com algo que não nos pertence, correto? Quando nós então ficamos com algo que não nos pertence, nós estamos então roubando alguém. Se eu pegar esse microfone então de outra pessoa e ficar para mim e não devolver então a ela, eu estou então roubando a ela. Muito bem. Partindo desse pressuposto, partindo então dessa ideia, quando Deus ele coloca então os recursos em nossas mãos, nosso salário, nosso lucro, o prolabore, a pensão, a aposentadoria, a ação, enfim, qualquer recurso que chegue em nossas mãos. Desse recurso que chega em nossas mãos, de 10 partes, uma parte apenas pertence ao Senhor. E quando a pessoa não devolve isso, ninguém dá o dízimo. Ninguém então, entrega o dízimo. Não, você precisa devolver. Sabe aquela história de... Vou usar aqui uma palavra bem assim comum para você perceber e entender sobre isso. É como você então estivesse cumprindo com a sua obrigação. Só isso. Quem não devolve é como se não tivesse cumprido então a obrigação da qual teria diante do Senhor. Isso é muito forte. Isso é algo muito forte. Alguns dias atrás eu fiz uma ministração aqui no meu canal sobre Acã, sobre a capa babilônica que Acã tinha roubado então dos despojos de Jericó. Está aí no nosso canal. E Acã foi amaldiçoado por aquele ato que ele fez, por aquele ato que ele então cometeu. Eu hoje vejo pessoas sendo amaldiçoadas, pessoas sendo então, prejudicadas, porque elas não têm cumprido o propósito que Deus estabeleceu sobre elas. Elas não têm cumprido. Elas têm então vivido de forma então completamente desgovernada. E aí entra o grande problema e o grande desafio para a vida do ser humano. Você, meu amigo, minha amiga que estão me acompanhando nesse momento, precisa se posicionar, precisa tomar então a sua posição em Cristo Senhor. Para que o que, pastor? Para que a sua vida tenha um sentido diferenciado. Um sentido diferenciado. Talvez você olhe para a sua realidade e você não vê solução. Olha para a sua vida financeira, olha para o seu trabalho, para a sua empresa e o negócio parece que não vai, parece que o trem não deslancha. Por que não está indo? Por que não está deslanchando?
simplesmente porque o inimigo está tendo legalidade, o inimigo está roubando. Você sabia que todas as pessoas elas são fiéis, elas são dizimistas? Ou elas são fiéis a Deus, ou o diabo rouba muito mais do que ela. Talvez você, como muitos irmãos que aqui nós temos, que testemunharam já e testemunham até hoje, que gastavam muito dinheiro na farmácia, que gastavam muito dinheiro então, sabe, com medicamentos, com problemas, com a enfermidade. E de repente, depois de tomar a decisão de ser fiel ao Senhor, depois da decisão de ser fiel, se posicionar então diante do Senhor, sabe o que aconteceu? Não gastaram mais nada. Não gastaram mais nada. Claro que de vez em quando gastaria aquela coisinha, mas muitas pessoas então estão deixando de gastar, né? Pelo fato de estar sendo fiel ao Senhor, de estar colocando então diante do Senhor a vida, a história e o propósito. Agora, você que está aqui me acompanhando nesse momento, é necessário, meu amigo, é necessário, minha amiga, você se posicionar. O posicionamento muda completamente a realidade para a sua vida. Se posicione hoje. Pegue esse mês de setembro agora e se posicione diante do Senhor. Se posicione diante da palavra. Se posicione diante dos princípios que Deus tem. E você vai ver o que Ele fará sobre a sua vida. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Entregue ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Faça um propósito com Deus. Eu costumo dizer para as pessoas, faça um propósito com Deus 3 meses. Julho, agosto e setembro. Se Deus não mudar a sua vida, você então volta da forma que você está. Se Deus mudar a sua vida, você então segue para frente então de uma forma diferenciada. Mas se posicione nele, se posicione através dele, se posicione então nos propósitos, nos projetos que ele tem para a tua vida e para a tua família. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Orar, talvez você tenha tido algum bloqueio, talvez você tenha se bloqueado de alguma forma, talvez você tenha estado aí com o seu coração amargo de alguma situação e não está conseguindo dizimar, não está conseguindo ofertar, primiciar diante de Deus. E o Senhor ele quer destruir esse espírito de mamon que está entrando então para tentar destruir você. Não permita isso acontecer. Há um Deus que quer cuidar da sua vida. Há um Deus que quer fortalecer os seus passos e direcionar a sua vida de uma forma muito, muito especial. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero, Senhor, nesse momento orar pela vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro, Senhor, pela vida do dizimista, do ofertante, do contribuinte, Pai. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que transforma, Senhor, em todos os momentos. O Senhor é o Todo-Poderoso, Pai, e eu te peço que o Senhor entre em direção, Senhor, desses seus filhos, mudando, Senhor, a sua estrutura, mudando, meu Deus e meu Pai, Senhor, os pensamentos, as situações e os propósitos, ó Deus, que o inimigo tem tratado, Senhor, e tem tramado contra a vida dessas pessoas de destruições. Que o Senhor venha, ó Deus, arrancar, Senhor, neste momento. E que os seus filhos possam avançar, prosperar, multiplicar e viver, Senhor Deus, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Não permita que o inimigo então roube você. Não permita que o inimigo então, crie essa situação sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é um Deus que quer proteger, abençoar e direcionar você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Basta você clicar nessa palavra escrito inscrever-se, depois então no sininho, na palavra todas. Gostaria também que você deixasse o seu like e que você escrevesse assim, tangibilizasse agora a nossa fé. Eu vou prosperar. Coloque aí nos comentários, eu vou prosperar, tá bom? Que Deus possa te abençoar muito poderosamente em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui também para vocês também agora o nosso verso, tá? Para que a hora que você, se você então desejar dizimar, ofertar, primiciar então na casa do Senhor, eu vou deixar para você agora aqui, para que você possa então estar fazendo isso em nome de Jesus, tá bem? Eu creio
Creio num Deus. Creio num Deus que pode mudar, creio num Deus que pode então transformar a nossa vida. Fiquem todos com Deus, no nome do Senhor Jesus.